Uma dúvida interessante é que a gente estava falando dessa propensão, né, das pessoas por rodar Bitcoin e ser maior do que a propensão por Ethereum. Normalmente a galera gosta de ficar mandando moedinha aqui, mas mandaram algumas perguntas sobre a própria Ethereum, né? O Marcos Caruso, que te apelidou de o pai da Wi-Fi, ele falou, cara, eu tô vendo, enfim, até os maximalistas de Ethereum desanimando. E agora, né? E também o Fábio Lopes perguntando o que a gente tá achando do desempenho da Ethereum. Uma merda. Então, acho que é bom a gente comentar um pouquinho sobre o que tá acontecendo na Ethereum, né? Tinha uma época que a gente só falava de Ethereum praticamente, né? Só que daí o Vitalik parou de pagar a gente. Então vamos falar... Agora o Anato tá pagando a gente. Agora é o Anato. Então, vamos... E se a PEN não parar de pagar também, eles que se cuidem. Então vamos falar um pouquinho do que tá acontecendo na Ethereum aí? Cara, hoje foi interessante porque eu acho que todos os podcasts lá fora, eles estão comentando sobre esse assunto, né? Quando a gente pega, acho que performance, acho que talvez o Bills tenha esse dado mais de cabeça, mas se pega ali o par Ethereum Bitcoin, tipo, tá underperformando absurdamente esse ano, e assim, se você tem mais Ethereum que Bitcoin na sua carteira, você tá underperformando Bitcoin, isso é certo? Estou. Tá aí, ó. Mas no seu caso tem a questão dos airdrops, né? Valeu a pena. Exato. Tá underperformando pra caralho, né? ZK5, né? Veio baixinho. Poxa, tristaço. Mas, cara, virou essa... E, assim, não que eu esteja lá dentro, né? Mas eu tenho um primo que mora lá fora e que tá no Twitter. E aí... Ele tá acompanhando as discussões. E vai te mandando. Ele vai me mandando os prints. E aí, cara, todas as discussões do ecossistema da Ethereum batem sempre no mesmo ponto se a Ethereum ela vai ser um bom investimento durante esse ciclo, principalmente depois que as Layer 2 ganharam muita força, né? Então, a gente até comentou isso em podcasts passados. A tese de Layer 2, do ponto de vista técnico, ela tá certa, ela deu certo, ela está dando muito certo, só que do ponto de vista de investimento ela tá horrível, né? Investir em tokens de Layer 2 é complicado, você tem vários tokens de Layer 2, você tem uma fragmentação de liquidez muito alta, e, além disso, né, uma das coisas que as Layer 2 fizeram foi tirar a atividade da camada base da Ethereum. Então, assim, o Ethereum ele não tá mais aquele meme lá do Ultrasound Money, não tá queimando mais do que inflaciona, e, além disso, você tem a competição com outras blockchains, e aí, durante esse ciclo, a Solana acabou se destacando bastante. A gente também teve outras blockchains que se destacaram bastante em momentos específicos, acho que Near com o seu momento de IA, você tem a Toncoin ele também, por conta do Telegram. Base. Mas voltando... Base? Base, que exato. Base é Layer 2, exato, né? Mas enfim, o grande tá ponto é atraindo muito mais atividade. Exatamente. Quando você volta para o ecossistema da Ethereum, meio que tá rolando essa fuga de... não só de dinheiro, mas de atividade, atenção para outros ecossistemas e principalmente para as Layer 2. E aí, por conta disso, cara, virou ali a discussão em toda a comunidade da Ethereum, né? Por isso que a pergunta ele até falou, cara, os mais maximalistas parece que estão duvidando da sua fé, da sua religião, sacou? Tipo, ferrou agora. Porque, realmente, agora, a Ethereum ele vai ser essa reserva de valor que se imaginava no ciclo passado? Aparentemente, depois de tudo isso que aconteceu, e dada essa fragmentação de liquidez, dinheiro indo para várias Layer 2, as Layer 2 agora que são os protocolos rentáveis, lucrativos, e não mais a Ethereum, não como era no passado. Então, será que é um bom investimento? Cara, e a resposta que eu dou do ponto de vista de investimento, sim, se enfraqueceu, não tem como falar que não, você mesmo até brincou, né? A gente tinha uma posição mais bullish há 2 anos atrás, e não tem uma posição tão bullish agora, mas também não dá pra olhar pra Ethereum e falar assim, nossa, isso aqui é um péssimo investimento. Não falhou, calma lá. O preço caiu, a tecnologia é horrível, tipo, aí você pega e simplesmente desacredita da tese. Geralmente são nesses momentos, né, que você acaba sendo surpreendido. E no caso do ecossistema da Ethereum, você tem ainda, cara, uma entrada e uma expectativa, principalmente pós-ETF, né? Mas agora você tem uma expectativa, cara, por capital institucional, por essas narrativas de RWA, de tokenização, dentre outras, cara. Acho que o próprio Vitalik que estava comentando na semana passada, a possibilidade talvez da gente revitalizar talvez um DeFi dentro da própria camada base da Ethereum. Sim. Então, assim, a Ethereum sempre vai ser um ecossistema com muitos catalisadores, né? Porque não é um único projeto, né? Já é um emaranhado de projetos. Só que por hora, eu acho que por uma questão momentânea do mercado, ela vai continuar sofrendo, né? Ela pode continuar sofrendo por conta de, tipo assim, parece que o capital ele ainda não, a poeira não abaixou ainda. Acho que a questão dos airdrops ela acaba influenciando bastante nisso também, né? Mas o capital não assentou, né? E você tem tanto capital, tanto dissolvido por tantas Layer 2, tantos protocolos, tantas... Cara, basicamente uma bagunça, vamos colocar assim, que eu acho que as pessoas não olham para a Ethereum como olhavam, o mercado não interpreta a Ethereum como interpretava lá em 2021, 2022.
Então, acho que esse acaba sendo um ponto bem importante. Tem até um cenário que é curioso, né? A gente ainda está tendo airdrops de Layer 2. Então, ainda existe uma demanda para você deixar o seu Ethereum, o seu Ether EVM ali, a sua atividade EVM, dentro do Layer 2. Talvez quando isso acabar, a gente está falando de, eventualmente, Base, Linea, Scroll e outras também, talvez a gente possa ver uma mudança de capital. Na verdade, até lembrei de um meme. Tem um meme que fala meio que o filho superou o pai, aí tem 2 tartarugas ninja, falando assim, bom descanso pra você. O rato, o rato lá. É mais ou menos isso, ou talvez não chega... Cara, eu acho que em alguns pontos as Layer 2 elas vão virar algo muito maior do que talvez foi a camada base da Ethereum lá em 2021 e 2022. Acho que a Base é a principal candidata pra isso. Né? Não capitalização de mercado. Exatamente. Só que, cara, a Ethereum vai continuar se beneficiando, porque no final do dia tudo é Ethereum, né? Esses caras, eles querem ser Ethereum. Então, eu acho que, assim, supera em termos de atenção, não supera em termos de produto e vantagem. Cara, vamos lá, se eu pudesse resumir a tese, começo do ano a gente reduziu bem a nossa posição no ecossistema da Ethereum. Do último trimestre de 2023 até o primeiro trimestre de 2024, a gente reduziu em 70% a nossa posição no ecossistema da Ethereum. Então, se a gente tinha uma posição ali de, sei lá, 40%, ela reduziu para tipo 15%. Mais ou menos essa magnitude que eu tô falando, tá? Layer 2, né? Considerando tokens de DeFi, Layer 2... EVM. Tudo dentro do ecossistema da Ethereum a gente reduziu 70% da nossa posição antes de toda essa porrada, antes de ETF ser aprovado, antes de tudo. Então não foi nada tipo, porque o preço tá caindo. Não. Foi porque a gente realmente enxergou os problemas que estavam acontecendo dentro do ecossistema. Porém, o mais engraçado é que naquela época o pessoal não entendia muito bem porque a gente tava fazendo isso e agora tá todo mundo falando, cara, quero me desfazer do Ether. Eu ainda vejo uma simetria muito boa no Ether, a gente ainda tem uma posição dentro do ativo, vejo uma simetria, um risco-retorno interessante, tem seus catalisadores que são fortes, principalmente em questão de RWA, tokenização, blockchains institucionais ali dentro, mas principalmente o ETF, cara. O fluxo dos ETFs de Ether estão praticamente nulos. Você vê o gráfico, você vê um movimento de fluxo muito grande no começo e praticamente zero, assim, um flow praticamente zero agora, ninguém colocando dinheiro nesse ETF, mas o mercado tá muito desaquecido. E muito provavelmente a gente tem um cenário de que boa parte do próximo ano, a gente só vai ter ETF de Bitcoin e Ether. Então o cara, na hora que começar o institucional, na hora que começar a querer assumir um pouquinho mais de risco, ele só vai ter o ETF de Ether ali para assumir risco, como um ETF de altcoin, uma tese diferente de Bitcoin. A própria BlackRock falou, quando a gente vende para o nosso cliente os 2 ETFs, a gente vende de forma diferente. A gente não vende, são 2 criptos, a gente vende reserva de valor, tecnologia. Plataforma de tokenização, ouro digital. A gente vende dessa forma. Então, na hora que o cara quiser falar, vou entrar nessa tese de digitalização, risco, tecnologia, o cara vai pro Ether. Isso é o principal motivo que eu vejo hoje para holdar Ether. Agora, se o mercado começar a aquecer, o institucional começar a botar uma porrada de dinheiro em cripto e os ETFs começarem a continuarem escauteados de Ether especificamente, aí eu acho que a tese ela enfraquece mais ainda. Mas eu ainda vejo um bom retorno. Se eu puder só complementar isso que o Bills falou, existe um ponto interessante, pelo menos que eu observo do ciclo dos anos passados, é que no caso do ecossistema da Ethereum, parecia que sempre tinha um catalisador para garantir o crescimento. Ou garantir que, tipo assim... Principalmente atualização, grandes atualizações. Grandes atualizações. É verdade. Então você teve uma grande atualização em 2021, que foi a 1559, você teve uma grande atualização em 22, que foi o The Merge, você teve uma grande atualização em 23, que foi o Saks, e você teve uma grande atualização em 24, que foi a 4. Exato. E assim, agora não tem mais grandes catalisadores tecnológicos. Então a gente depende mais de catalisadores que, digamos assim, não está tanto sobre o controle do time da Ethereum, dos desenvolvedores. Ou, cara, alguma Layer 2 vai ter que porrar, ou é a questão dos ETFs, ou, cara, é BlackRock, algum protocolo de RWA, grande destaque. Então, a Ethereum passou por esse cenário, assim, digamos assim, não é que ela tá mais à mercê de outros projetos. O próprio time de desenvolvimento não sabe qual é o próximo passo, tipo, né? E agora? Exato. Então, tipo assim, eles... E tudo que eles forem fazer agora não vai impactar tanto a rede como impactava no passado. Esse é um outro ponto importante. Mas você acha que eles dependem de uma narrativa como foi NFT, DeFi ou games, por exemplo? Cara, eu acho que a Ethereum, como ecossistema, ela já tá num nível que ela consegue surfar todas as narrativas. O problema é que ela surfa através das Layer 2. Então, essa que é a grande questão. Então, game, a gente pode até falar depois. Quem são os caras de jogos? Estão dentro da Ethereum. RWA, quem são os caras? Estão dentro da Ethereum. Então no final do dia tá todo mundo dentro da Ethereum. Se você curtiu esse corte, bora se inscrever no desafio 10x do jeito certo. E se eu te contar que para fazer 10x em cripto não é só comprar as criptos com maior potencial. Envolve muita análise, estudo, metodologia e processo. E é isso que eu vou te mostrar em 3 aulas gratuitas. Por que esse momento é um bom momento para fazer 10x em cripto, quais criptos possuem esse potencial e na última aula eu vou montar com você
uma carteira para fazer esses 10x sem assumir riscos desnecessários. 10x do jeito certo. 9, 10 e 11 de outubro. Para se inscrever é só clicar aqui no link na descrição. E eu vou nem me despedir de você, porque eu sei que eu vou te encontrar lá na aula.